Esse cara, Michael Scofield, tatua em seu corpo toda a planta de uma prisão. É bizarro depois de um planejamento cuidadoso. Um dia, ele decide tentar assaltar um banco, armado com uma arma. Ele pressiona o gerente para abrir o cofre. Mas eis a reviravolta quando a polícia cerca o local. Em vez de fugir, ele desiste. Michael recebe uma sentença de 5 anos por cometer o crime com uma arma letal. Agora ele pede para ficar em uma prisão perto de casa. Então ele foi para a penitenciária estadual de Fox River, uma instalação de nível 1. Sua advogada e amiga Verônica. Eles não conseguem entender direito por que ele de repente está planejando um assalto, ou por que ele insiste em uma prisão de nível 1. Afinal, Michael chega a Fox River e o chefe da guarda, Brad Bellick, parece não gostar de Michael. No momento em que ele entra nas instalações, a prisão é muito perigosa, que os detentos se matam uns aos outros, sem nem pensar nas consequências. Isso acontece, especialmente entre aqueles que cumprem penas de prisão perpétua, pois não temem cobranças adicionais. A situação deles não pode realmente piorar. Michael divide a cela com Sucre, que tem cerca de 16 meses restantes antes de ser libertado. Sucre leva Michael para conhecer a prisão, atualizando sobre a situação dos detentos. Gangues reivindicaram diferentes partes do pátio e agentes penitenciários vigilantes nas torres. Fique de olho para evitar fugas ou problemas. Enquanto observava, Michael avista um detento do outro lado da prisão. Sucre o identifica como Lincoln Burrows, com previsão de execução em 1 mês, por matar o irmão do vice-presidente. Intrigado, Sucre questiona o interesse de Michael em Lincoln, e Michael solta a bomba. Lincoln é o irmão dele. Alguns meses atrás, Michael teve uma conversa franca com Lincoln sobre as acusações de assassinato. Apesar das evidências que se acumulam contra ele, Lincoln jurou a Michael que ele era inocente do crime. No presente, Michael decide abordar John Abruzzi, o chefão da máfia, responsável pelas operações da indústria prisional. Os presos que cooperam podem ganhar algum dinheiro, e Abruzzi é o chefe que supervisiona tudo. Michael expressa seu interesse em participar da indústria prisional, mas Abruzzi o rejeita. Enquanto Michael se afastava, ele deixa um origami de tsuru sobre a mesa. Ele ensinou enigmaticamente sobre Abruzzi que ele tem mais a oferecer do que Abruzzi talvez imagine. Logo mais tarde, um oficial informa Michael que o diretor Henry Pope quer vê-lo. Sucre está um pouco preocupado, porque conseguir uma audiência com o diretor geralmente é reservado para assuntos sérios. Michael se encontra com o diretor Pope, quem conhece o histórico de Michael como engenheiro estrutural, com um histórico acadêmico impressionante. Para a surpresa de todos, o diretor revela que precisa da ajuda de Michael, construindo uma maquete do Taj Mahal, feito de palitos de dente para sua esposa. Embora o diretor tenha feito algum progresso, ele acredita que a experiência de Michael pode aprimorar o projeto, apesar de ter a oportunidade de ficar fora do pátio da prisão por 3 dias por semana. Michael se recusa a ajudar o diretor do presídio com seu projeto pessoal. Por outro lado, Abruzzi recebe informações de seu braço direito, Magia, sobre um envelope contendo uma foto de Otto Fibonacci. Fibonacci, um informante da máfia, havia testemunhado contra Abruzzi em Chicago. E testemunhar a proteção o manteve fora do alcance de Abruzzi. Magia informa Abruzzi que junto com a foto, ele descobriu um pássaro de origami no envelope. A revelação surpreende Abruzzi. Michael, que lhe havia dado um pássaro de origami anteriormente, deve ser o remetente misterioso e sabe onde Fibonacci está. Enquanto isso, Michael está conversando com Charles Westmoreland, o homem que todos acreditam ser D.B. Cooper. D.B. Cooper, supostamente saltou de paraquedas de um avião há 30 anos, com $1,5 milhão em dinheiro vivo. Enquanto Michael e Westmoreland estão em uma conversa profunda, Abruzzi confronta Michael sobre a localização de Fibonacci. Quando Michael se recusa a revelar o segredo, uma briga começa entre eles. Os agentes penitenciários intervieram, disparando tiros contra o chão, pondo fim à briga. Michael é convocado pelo diretor Pope, quem lhe diz que ele será mantido em solitário confinamento por 90 dias devido ao seu comportamento. Aproveitando uma oportunidade, Michael faz um acordo com o diretor da prisão. Ele concorda em ajudar com a maquete do Taj Mahal, em troca de evitar o confinamento solitário. Durante suas visitas diárias para aplicação de insulina na ala médica, Michael recebe injeções da doutora Sarah, filha do governador. Trabalha na instituição. No entanto, é revelado que Michael está fingindo ser diabético. Ele elaborou o plano para ter acesso regular ao hospital por um elemento crucial em sua fuga da prisão. Conforme sugerem os relatos, Michael pode não precisar de insulina. Sarah decide fazer exames nele para validar seu plano de saúde para diabéticos. Michael procura Benjamin C. Repare no farmacêutico local dentro da prisão. Michael pede conhaque a ele.
uma substância que ajudará a manter um nível elevado de açúcar no sangue, fazendo parecer que ele é diabético e resistente à insulina C. Nota concorda com o acordo aceitando dinheiro e garantindo a Michael que ele receberá o medicamento solicitado. Mais tarde, Michael consegue seu cartão de funcionário da indústria prisional, concedendo-lhe acesso ao PI, onde seu irmão Lincoln também trabalha. Michael confia em Lincoln, compartilhando seu plano para libertá-lo da prisão antes de sua iminente execução. Uma fuga bem-sucedida requer dinheiro e um cúmplice externo para desaparecer. Michael planejou tudo meticulosamente. Bruce, dono de um avião, ajudará em seu desaparecimento, e o dinheiro, supostamente possuído por Charles Westmoreland, garantirá sua sobrevivência. Embora ainda não esteja de acordo com o plano, Michael está confiante de que pode persuadir para que se juntassem à fuga. Quando questionado sobre as plantas da prisão, Michael surpreende Lincoln tirando sua camisa, revelando um mapa detalhado de toda a prisão, tatuado em seu corpo. Mais tarde naquele dia, os guardas da prisão realizam uma invasão surpresa às celas da prisão, para descobrir armas e contrabando. Ciente de que ele possui uma faca, Sucre instrui Michael apressadamente a fazer isso discretamente. Retire-o debaixo da mesa. Infelizmente, Delica avista Michael com a faca improvisada e relata o ocorrido ao diretor Pope. Pope percebe rapidamente que a canela pertence a Sucre e não Michael. Como consequência, Sucre é enviado para confinamento solitário. Quando Bellic tenta revistar a cela novamente, o diretor Pope intervém, instruindo Bellic a não revistar mais a cela. Pope sabe que ainda precisa da ajuda de Michael, o que não será possível se Michael estiver em confinamento solitário. Passando para a próxima fase do seu plano, Michael pretende obter um parafuso de dentro da prisão, munidos de pesquisas anteriores. Ele se dirige ao quintal, confiante de que encontrará um parafuso debaixo das arquibancadas, munido de uma moeda. Ele tenta desparafusá-la. No entanto, as arquibancadas por acaso pertencem à gangue de Teia Bag. O saquinho de chá é um homem perigoso, com um histórico sombrio de sequestros, assalto e o assassinato de meia dúzia de meninas e meninos no Alabama. Ele se aproxima de Michael, expressando seu interesse em fazer de Michael seu namorado. Imperturbável, Michael se recusa e continua removendo o parafuso. O saquinho de chá fica furioso e manda Michael embora, advertindo-o severamente para que se mantivesse afastado das arquibancadas. No dia seguinte, Michael tenta mais uma vez obter o parafuso, mas Teia Bag e seu namorado pegam em flagrante. Encurralados, sem alternativa, Michael é forçado a dar a lição na gangue. Durante um intervalo, ele decide procurá-lo na cela de Teia Bag. Infelizmente, Teia Bag o flagra em flagrante. Em uma improvisação rápida, Michael afirma que quer se juntar à gangue deles por cima. Observe quem foi encarregado de organizar o pugnac. Observa Michael com um saquinho de chá. O saquinho de chá informa Michael que eles planejam confrontar os presos negros naquela noite e se Michael desejar participar, ele deve provar sua lealdade lutando ao lado deles. Ao ver Michael interagindo com o saquinho de chá, a nota-se pressupõe que Michael está conspirando com ele e escolheu fazer parte de sua gangue. Consequentemente, ele se recusa a fornecer a Michael a droga desejada. Apesar das tentativas de Michael de explicar que ele está usando o saquinho de chá para conseguir alguma coisa, a nota do permanece incerta. Conforme a noite avança, uma briga irrompe entre os detentos brancos e negros. Avistando o namorado de Teia Bag, Maitag segurando o parafuso, Michael o intercepta com sucesso, agarrando o parafuso. A nota-se observa Michael em uma briga com Maitag, lutando para obter o parafuso de que precisa. Em meio ao caos, um detento negro esfaqueia Maitag várias vezes no peito, antes de fugir do local. Quando o saquinho de chá testemunha a Maitag desabando sobre Michael, ele presume erroneamente Michael é o responsável pelo ataque. Esse mal-entendido alimenta o desejo de vingança dos saquinhos de chá pela morte de seu namorado. Os agentes penitenciários assumem o controle rapidamente, fazendo com que todos os detentos retornem às suas celas. Isso deixa Michael atônito. Ele nunca presenciou um assassinato, muito menos cometeu um no dia seguinte. A nota dó se aproxima de Michael, oferecendo-lhe PUGNAC. Depois de ver sua briga com a Maitag por causa de um parafuso, Michael toma os comprimidos e dirige-se à ala médica, onde Sarah realiza um teste de diabetes. Graças a PUGNAC, o teste indica um nível elevado de açúcar, retratando falsamente como diabético. Mais tarde, Bruce e sua gangue encurralam Michael em um galpão de armazenamento, pressionando para obter detalhes sobre Fibonacci. Apesar da pressão, Michael se recusa a revelar o segredo, até que estejam fora dos muros da prisão. Em resposta, Bruce e seus companheiros de cela do Grupo Pi recorreram a uma tática macabra, cortando os dois de Michael, dedinhos do pé esquerdo.
na tentativa de extrair as informações por meio de tortura. No entanto, seu método brutal se mostra ineficaz. Depois que Michael é levado para a enfermaria, Sarah sugere a Bellick que uma investigação deve ser conduzida, já que Bellick está do lado da contusão. Bellick descarta a necessidade de uma investigação, alegando que Michael pisou em uma ferramenta de jardinagem. Depois, Michael informa Lincoln sobre sua necessidade da ajuda de Sucre na criação de uma rota de fuga ao escavar em suas celas. No entanto, Lincoln adverte Michael para não confiar em Sucre, rotulando-o de ladrão e enfatizando o risco de compartilhar tais planos. Para testar a confiabilidade de Sucre, Michael coloca discretamente um telefone em um compartimento, instruindo-o a manter segredo. Lincoln então dá a dica a Bellick, alegando falsamente que Sucre possui o telefone. Sucre passa no teste com sucesso ao não revelar o telefone falso para Bellick, mas, como consequência, ele perde o direito de visita conjugal. Mais tarde, quando Sucre descobre que o telefone é apenas um sabonete, não é real, ele fica furioso com Michael e o culpa por perder seu tempo conjugal. Ao tomar conhecimento do plano de fuga da prisão, Sucre fica ainda mais furioso. Ele se opõe à ideia, expressando seu desejo de servir aos restantes 16 meses de sua sentença e mais tarde começar uma vida tranquila com sua noiva, Mary Cruz, frustrada com o plano. Sucre solicita uma transferência celular para evitar ser apanhado na tentativa de fuga. Como resultado da transferência de Sucre, Michael ganha um novo companheiro de cela, Ivory, que foi transferido da ala psiquiátrica para se juntar a ele em sua cela. Enquanto isso, Philly Falzone se reúne com John Abruzzi com o objetivo de descobrir o paradeiro de Fibonacci. Falzone agora é o chefe da família mafiosa de Abruzzo. Após a prisão de Abruzzese, está ansioso com as possíveis consequências se Fibonacci testemunhar contra ele. Reconhecendo o perigo, Abruzzese opta por uma abordagem alternativa. Ele interage com o saquinho de chá, apontando para o inimigo comum deles. No entanto, a tentativa deles de confrontar Michael toma um rumo inesperado. Abruzzi acaba agredindo o saquinho de chá. Reconciliar-se com Michael. Quando questionado sobre suas exigências, Michael propõe um acordo. Ele revelará a localização de Fibonacci em troca de um avião. Agora estão cientes da iminente fuga da prisão. Abruzzi concorda em cooperar, mas sob a condição que Michael revela o paradeiro de Fibonacci dentro de um mês, impedindo este último de testemunhar. Mais tarde, enquanto Michael planeja cavar em sua cela, enquanto seu companheiro de cela dorme, ele se depara com um desafio: desestabilizar seu novo companheiro de cela. Tem um problema de saúde que o impede de dormir. Entretanto, na célula, Michael pergunta ao seu novo companheiro de cela se ele alguma vez cogita escapar. Ivory considera isso uma má ideia e recomenda: informe ao policial Bellick sobre quaisquer planos de fuga. Conforme a conversa avança, Ivory fica curioso sobre as tatuagens de Michael, pedindo para ver a tatuagem inteira. No entanto, Michael recusa. Pouco depois, um médico acompanhado por um oficial chega para administrar comprimidos para enlouquecer. Assim que os dois partirem, Ivory vomita os comprimidos deliberadamente, alegando que o médico quer entorpecer seus sentidos. Desde que viu as tatuagens de Michael, um fio fica fixado neles. Com a ajuda de um hematoma, Michael adquire produto químico para controle de raízes em tubulações de drenagem. Em seguida, ele se dirige ao Centro de Controle de Substâncias Tóxicas. Estou procurando um frasco de limpador de alvenaria. Assim que ele garantir os dois produtos químicos, Michael esvazia tubos de pasta de dente, preenchendo-os com as substâncias adquiridas durante uma visita à enfermaria. Enquanto Sarah sai por um instante, Michael aproveita a oportunidade para liberar ambos os produtos químicos no sistema de ventilação. A reação química subsequente induz corrosão no metal. Enquanto isso, Mary Cruz compartilha a notícia de sua gravidez com Sucre, expressando sua preocupação em criar a criança sozinha. Sucre tranquiliza-a, prometendo-lhe muito. Ele sairá em 16 meses para cuidar da família. Porém, no dia seguinte, Hector, amigo de Sucre, realiza uma reunião com ele e confessa que ele e Mary Cruz agora são um casal. Acontece que Mary Cruz ficou sobrecarregada com a responsabilidade de ser pai e mãe solteiro, aceitou a oferta de apoio de Hector. Essa revelação enfurece Sucre, pois ele não consegue suportar a traição de seu próprio amigo, que não apenas levou sua noiva, mas também seu filho ainda não nascido, como testemunhas de Sucre. Sua vida desmoronando diante de seus olhos, ele decide voltar ao plano de fuga. Ao saber da decisão de Sucre, Michael está aliviado por tê-lo de volta a bordo. Porém, para prosseguir,
Eles precisam encontrar uma maneira de lidar com o caos. Enquanto isso, a fixação de Ivy pelas tatuagens de Michael se intensifica. Ele chegou a sugerir que se assemelhava a uma trilha. Inicialmente desdenhoso, Michael fica preocupado quando percebe que está fora de controle, desenhando o padrão da tatuagem. Percebendo a necessidade de agir, Michael começa a bater com a cabeça contra a porta da cela, com sucesso, atraindo a atenção dos guardas da prisão. Ao ver o ferimento de Michael presumiu que Ivy o havia atacado e prontamente o retirou da cela. Sucre então se junta novamente a Michael, atualizando-me sobre os detalhes do plano de fuga. Com argamassa suficiente removida dos tijolos, Michael instrui Sucre a fazer barulho, para que ele possa romper a parede de tijolos. Sucre começa a cantar imediatamente, provocando reclamações de outros detentos. Para a perturbação, aproveitando a oportunidade, Michael consegue romper os tijolos enfraquecidos e rasteja pelo buraco pela primeira vez. Enquanto isso, o agente especial Kellerman, o agente especial Ali, está a caminho da prisão. Eles trabalham para alguém que incriminou Lincoln e quer que ele morra. Eles suspeitam da presença de Michael na prisão. Então eles obtêm sua ordem de transferência. Inicialmente, o Papa hesita, devido à sua amizade com Michael e a assistência deste último na construção do modelo do Taj Mahal. No entanto, Kellerman usa uma ameaça para expor o filho ilegítimo do Papa. Uma consequência de um caso extraconjugal durante suas férias em Toledo. Embora o filho, infelizmente, sucumbiu ao vício, o Papa teve dificuldades com a ideia de revelar tudo para sua esposa confrontada com chantagem. Papa, a contragosto, concorda em transferir Michael para outra unidade. Ao saber da iminente transferência, Michael confidencia a Pope seu desejo de ficar. Ele revela que Lincoln é seu irmão, e ele quer estar ao lado dele até a execução. Apesar da disposição do Papa em atender ao desejo de Michael, ele é impotente contra as figuras influentes que perseguem Michael. Consequentemente, Michael é informado de sua iminente transferência, agendado para o dia seguinte. Encontrar uma maneira de bloquear a transferência. Ele busca conselhos de Charles Westmoreland, quem sugere várias opções. Michael decide prosseguir com um bloqueio de transferência, que normalmente leva 1 mês para ser processado, dando-lhe o tempo necessário para escapar de Fox River. Seguindo a orientação de Westmoreland, Michael redige uma carta de transferência para Pope, alegando que sofre de sinusite. Enquanto isso, ele trabalha diligentemente em seu plano de fuga. Sucre pendura lençóis para esconder seu buraco secreto e usa um espelho para ficar de olho em quem se aproxima. Guardas usando suas tatuagens como guia. Michael se move pelo espaço rastejante e alcança o telhado com sucesso. Assim que a verificação da célula começar, um policial atento descobre a ausência de Michael, acionando um alarme. Michael observa atentamente as viaturas policiais e indica 3 rotas potenciais, inglês e Percy. As ruas estão movimentadas com atividade policial, enquanto a rua Fitz permanece deserta. Isso leva Michael a concluir que a fuga deve ocorrer via Fitz Road. Ao saber da fuga de Michael, o Papa verifica inicialmente seu escritório, apenas para encontrar Michael lá, trabalhando diligentemente no modelo do Taj Mahal. Embora Bellic permaneça suspeita do súbito desaparecimento de Michael, o Papa o demite. Ele afirma que Michael não será mais uma preocupação para eles, já que a transferência dele está agendada para o dia seguinte. Acontece que Kellerman e Ali tinham visitado Pope em sua casa e o ameaçaram para que obedecesse às suas ordens, ou eles revelariam tudo para a esposa dele, com medo de se expor. Papa rasgou o pedido de transferência de Michael e decidiu prosseguir com a transferência. No dia seguinte, Michael é levado para fora para a transferência agendada. No entanto, justamente quando a transferência está prestes a prosseguir, o Papa intervém, alegando que Michael tem um problema médico e não pode ser enviado isso. Movimento surpreendente. Isso sugere que Pope realmente se preocupa com os detentos e está disposto a correr o risco de se expor à sua esposa antes que Kellerman e Ali possam executar sua ameaça. O Papa decide revelar a verdade à sua esposa. Como se vê, a esposa dele já está ciente da situação e o perdoa por suas ações. Michael entende que ele precisa dedicar um tempo significativo, tempo necessário para terminar a escavação dentro das paredes. Ele precisa retornar constantemente à sua cela para fazer a contagem, o que torna isso desafiador. Discutindo esse obstáculo com Sucre, ele aprende que a única contagem de tempo não ocorre durante um confinamento. Aproveitando seu acesso ao espaço rastejante, Michael pega a medida drástica de desligar o ar-condicionado. O calor resultante incomoda os prisioneiros, levando Teabag a iniciar uma briga com um guarda, levando a um confinamento. Enquanto os prisioneiros expressam sua frustração, a situação se agrava.
e eles invadem a sala de controle das celas da prisão. O saquinho de chá aproveita a oportunidade para abrir todas as células. Para sua sorte, um conjunto de chaves concede a ele e aos revoltosos acesso irrestrito a toda a prisão. Aproveitando a oportunidade, Michael e Sucre entram silenciosamente no espaço rastejante, onde Michael revela seu plano. Ele usa uma fonte de luz e cobre-a com uma página com o desenho do diabo. Usando um batedor de ovos, eles farão furos estrategicamente, comprometendo a capacidade de carga da parede. Isso enfraquecerá a parede e será fácil para eles romperem essa barreira. Após obterem sucesso, planejam acessar um cano de drenagem conectado ao sistema de esgoto da prisão, progredindo pelo tubo, conceder-lhes a entrada na enfermaria, um passo crucial em sua rota de fuga. À medida que as notícias do motim chegam à enfermaria, o caos se instala entre os prisioneiros. Em meio à turbulência, uma das detentas tenta agredir a doutora Sarah. Em legítima defesa, ela o injeta no braço, criando uma distração momentânea que lhe permite trancar-se em seu escritório. Outros prisioneiros se reúnem do lado de fora do escritório de Sarah, pretendendo tirar proveito da situação e prejudicá-la agrava a situação. Até que as autoridades cheguem para retomar o controle. O governador, que também é pai de Sarah, ele contata o Papa Henrique para garantir a segurança de sua filha. Alheios à situação desesperadora de Sarah, o Papa tranquiliza o governador sobre a enfermaria, localizado na ala B. Permanece inalterado pelos eventos em uma ala. Ele mal imagina que Sarah está lutando pela vida. Em meio ao caos na enfermaria, um saquinho de chá faz o policial Bob de refém. Enquanto torturava o oficial, ele entra sem querer na cela de Michael e descobre a rota de fuga. Antes que ele possa divulgar essa informação para todos, um hematoma surge quando Michael retorna à cela. Ele percebe que ambos os saquinhos de chá, o policial Bob e eu, estamos cientes da rota de fuga. Quanto ao policial Bob, Michael decide não lhe causar mal. Em troca de sua segurança, Bob promete não revelar nada sobre o buraco de escape para qualquer pessoa. Mais tarde, quando Michael entra na sala de controle, ele vê a doutora Sarah nas câmeras de segurança, lutando na enfermaria. Agindo rapidamente, ele chega bem a tempo, rastejando pelo espaço rastejante. Antes que os prisioneiros possam ter acesso à sala, Michael puxa Sarah para o espaço rastejante e ela questiona como ele conhecia a planta do local. Michael explica que ele participou de um projeto na indústria prisional, focado na remoção do mofo da área. Essa história lhe dá uma explicação razoável, e ele consegue desviar quaisquer suspeitas adicionais. Os dois conseguem sair do espaço rastejante e um breve momento entre Michael e Sarah sugere sentimentos românticos subjacentes. No entanto, a conexão deles é abruptamente interrompida quando os prisioneiros que os perseguiam os descobrem. Enquanto um prisioneiro tenta se aproximar de Sarah, Michael está em seu caminho, pronta para protegê-la em meio à briga. Michael consegue subjugar o grandalhão, enquanto Sarah lida com o outro, ao incapacitá-lo com uma joelhada. Enquanto as autoridades retomam o controle, atiradores de elite estão posicionados para intervir. Ao avistar Michael com Sarah, eles o percebem como uma ameaça e miram nele. Em um ato altruísta, Sarah se posiciona em frente a Michael para protegê-lo do perigo potencial. Quando os prisioneiros os alcançarem, Sarah aproveita a oportunidade para escapar e Michael se abaixa, fazendo com que o atirador, inadvertidamente, mirar nos outros presos atrás deles. Na outra frente, Sucre e Albruzi perfuram os buracos com sucesso, permitindo-lhes romper facilmente a muralha. Simultaneamente o governador chega e fica aliviado ao encontrar sua filha ilesa. As autoridades estão trabalhando diligentemente para restabelecer a ordem. Teabag sugere matar o policial Bob para impedi-lo de revelar a rota de fuga, mas Michael se opõe à ideia. À medida que a situação se intensifica com a chegada das autoridades policiais, Michael decide libertar Bob. Infelizmente, antes que Bob pudesse sair, Teabag o intercepta e lhe inflige um ferimento fatal por arma branca e o atira impiedosamente para fora, resultando em sua morte. Charles Westmoreland torna-se testemunha ocular deste ato brutal. Michael, Sucre e Abruzzi começa a elaborar uma estratégia para acessar o antigo cano de esgoto, conduzindo ao seu ponto de saída. A enfermaria Michael lhes conta. Eles precisam começar pelo armazém, a meio caminho do quintal. O plano deles envolve trazer a equipe da Prison Industries para dentro, realizar algum trabalho, permitindo que eles lasquem o chão e alcançar o cano. No entanto, a conversa deles é interrompida por um saquinho de chá, que se sente excluído apesar da relutância do outro. Ele insiste em fazer parte da fuga, e começa a fazer ameaças. Ele avisa que se o excluírem, ele revelará o plano deles usando sua bela voz. Apesar da pressão,
Michael não está disposto a atender às exigências de Thea Bag neste ponto para chegar ao depósito. A equipe do Pi finge ter algum trabalho lá. Enquanto tentam abrir a porta, eles são surpreendidos inesperadamente por guardas. Acontece que o depósito foi transformado em sala de descanso exclusivamente para guardas. Nenhum detento é permitido, exceto Charles, que possui um histórico impecável ao longo dos últimos 30 anos. O problema leva Michael a abordar Charles e estender um convite para participar do plano de fuga. Charles, no entanto, adverte Michael para que não dependa excessivamente de sua riqueza, esclarecendo que ele não é D.B. Cooper. Em resposta, Michael começa a apontar detalhes intrincados que sugerem que Charles é de fato D.B. Cooper. No entanto, Charles nega a alegação, afirmando que durante o sequestro do avião ele estava terminando uma pena de 30 dias por embriaguez e desordem. Agora, a equipe precisa encontrar uma maneira de incendiar a sala de descanso para que Brucey possa designá-los para trabalhar com Pilar. Sucre propõe um plano, envolvendo colocar cola de borracha na máquina de café, fazendo com que explodisse e pegasse fogo. No entanto, eles precisam de um informante de dentro para executar o trabalho. Mais tarde, Michael encontra o gato desaparecido de Charles durante o confinamento. Grato pelo reencontro, Charles expressa sua gratidão a Michael quando Michael pede um favor em troca: incendiar a sala de descanso. Charles deixa claro que, apesar da gratidão, ele não pode fazer parte do plano de fuga devido ao seu bom comportamento na prisão. Charles desenvolveu uma amizade com Bellick. Bellick entra em contato com ele para perguntar sobre a morte de Bob. Considerando, a cela de Charles fica bem em frente à cena do crime. Sendo amigo de Bob, Bellick está determinado a capturar o assassino e acredita que Charles sabe quem é o culpado. Apesar de estar ciente da identidade do assassino, Charles reluta em revelar isso. Ele teme as consequências, pois isso poderia ser visto como delação, colocando a própria vida em risco. Em uma reviravolta chocante dos acontecimentos, Charles retorna à sua cela e encontra seu gato morto. Ao que parece, Bellick ficou irritado com o silêncio de Charles. Se vingou dele. Enfurecido com esse ato, Charles decide retaliar, devorando os inimigos de Bellick. Michael e sua equipe orquestram um incêndio, fazendo parecer que o incidente ocorreu devido ao cigarro de Bellick. Enquanto isso, o colega de cela de Teabag 7 confidencia a Bellick a identidade do assassino. Acontece que tudo isso faz parte do plano de Teabag. O saquinho de chá consegue incriminar seu amigo, colocando uma foto da filha de Bob debaixo da cama dele. O amigo é preso e Seth, em vez de o saquinho de chá ser apreendido, Seth gostaria que a culpa tivesse recaído sobre Teabag. Acontece que Teabag está assediando sexualmente Seth, que está amarrado, e pede ajuda a Michael. Apesar da tentativa de Michael de intervir, Saquinho de chá o adverte para ficar fora de seus assuntos, sem que ninguém ouvisse seu apelo. Seth decide tragicamente tirar a própria vida. Isso choca profundamente Michael, quem se sente responsável pelo destino de Seth. Ele acredita que ele poderia ter feito algo para ajudá-lo. Como previsto, as indústrias prisionais PI. A equipe é convocada para restaurar a sala. O Saquinho de chá agora faz parte da equipe. Assim que Bellick partir, Sucre posiciona-se à porta para vigiar. O resto da equipe começa a demolir o chão, exatamente onde o ralo está localizado, com o objetivo de acessar o sistema de esgoto. Enquanto continuam cavando, eles ficaram com muitas peças de concreto. Para se livrar deles, eles discretamente jogam os fragmentos no quintal. Esta atividade chama a atenção de C. Observe quem se sente compelido a refletir a fonte dessas peças de concreto. Com o passar do tempo, novos detentos, incluindo David, também conhecido como Tweener, são admitidos na unidade. Apesar de suas tentativas de se encaixar, nem o preto, nem os presos brancos querem se associar a ele. Aproveitando a oportunidade, Teabag intimida a pré-adolescente, sugerindo que ele poderia se tornar seu novo amigo. Reconhecendo as más intenções de Teabag, o adolescente se defende. Aviso: o saquinho de chá deve ficar longe. Apesar disso, o adolescente pressente o perigo iminente ao seu redor. Michael testemunha a situação e adverte o saquinho de chá para manter distância do adolescente, mas o saquinho de chá permanece imperturbável. No dia seguinte, quando a equipe da Prison Industries entra em ação, Michael confronta Teabag, que o atinge com um martelo, e emitindo um aviso final para ficar longe do adolescente ou de qualquer outro detento. Dessa vez, Michael não tem medo do saquinho de chá, revelando seu plano de fuga. Ele sabe que isso é crucial para o saquinho de chá, assim como para o resto da equipe, graças ao firme aviso de Michael. Por outro lado, o saquinho de chá Reco Falzone, um associado de Brucey, parou de subornar Bellick. Ao saber disso, Brucey garante a Bellick que conseguirá os fundos.
No entanto, Bellic agora percebeu que todo o dinheiro está sob a responsabilidade de Falzone, controle tornando Albrusi inútil. Simultaneamente, Falzone também se distanciou de Albrusi, nomeando Gus Fiorello para reunir informações sobre o paradeiro de Fibonacci. Como resultado, Abruzzi perde o controle das indústrias prisionais e Gus Fiorello assume o comando. A nova equipe do PI não encontrou o buraco, que agora está habilmente escondida com papelão. Sem outra opção, Michael se vê obrigado a revelar o paradeiro de Fibonacci para Falzone para recuperar o acesso ao depósito. No entanto, ele estabelece uma condição. Ele revelará as informações somente se Falzone concordar em lhe dar 200 milhões de dólares. É neste ponto que Abruzzi revela que o advogado de Lincoln, Verônica, está sob vigilância deles. Se Michael se recusar a obedecer, a segurança dela estará em risco. Michael não teve escolha. Divulga as informações sobre o paradeiro de Fibonacci para eliminar Fibonacci. Falzone e seus homens dirigem-se ao local indicado. No entanto, acaba sendo uma armadilha, enquanto a polícia os intercepta no local, acusando-os de crimes internacionais relacionados a armas de fogo e violações da liberdade condicional. Michael orquestrou esse plano com a ajuda de um aliado, Mika, com quem ele já havia discutido a estratégia. Antes de entrar na prisão, uma única ligação telefônica de Mika foi fundamental para a conclusão do trabalho. Abruzzi está encantado com a captura de Falzone, pois Falzone vinha fazendo ameaças. Com o suborno de Bellic resolvido, Abruzzi retoma o controle. Como chefe dos trabalhadores das indústrias prisionais, a equipe retoma o trabalho de cavar o buraco, sem saberem que outro problema estava a caminho. Nota dó. Ele informa Bellic que Abruzzi precisa de um novo trabalhador para o PI. Quando Abruzzi recusa-se, Nota dá um passo ousado. Em pé sobre a tábua que cobre o buraco, torna-se evidente que ele sabe a verdade sobre o plano de fuga deles e quer fazer parte disso. Assim, de repente, mais um membro da equipe é adicionado ao plano de fuga. Mais tarde, um guarda da prisão informa Michael que sua esposa veio vê-lo. Acontece que era Mika, com quem ele se casou 2 dias antes do roubo. Faz parte do plano deles. Durante o tempo que passaram juntos a sós, Mika entrega um cartão de crédito a Michael, como ele havia pedido. Assim que terminar, ela vai embora, e Sarah vislumbra o casal compartilhando um beijo. Parece que ela ficou magoada ao descobrir que Michael é já casados. Por outro lado, Bellic sente familiaridade ao ver Mika, mas tem dificuldades em se lembrar onde ele já a encontrou antes. Enquanto isso, Michael rasga a frente e o verso do cartão de crédito, expondo como um cartão-chave. Flashbacks. Revelar os esforços de Michael para ter acesso à prisão, manual do sistema de segurança e um codificador. Munidos dessas informações, ele codificou o cartão com o código da chave mestra para o depósito de pertences pessoais da prisão. Escapando à noite, ele usa o cartão para entrar na sala e recuperar seus pertences, que havia sido apreendido na sua chegada. Entre eles está um gravador, mas seu relógio de ouro desapareceu. No dia seguinte, Michael pergunta a Charles sobre o roubo de pertences dos detentos. Charles confirma que isso acontece o tempo todo, com o policial Deary ganhando uma reputação infame como o pior ladrão. Michael identifica o relógio que estava faltando no pulso de Gary e recruta um adolescente para roubá-lo, em troca de um favor nas indústrias prisionais, para garantir o emprego na PI. Adolescente finge ter uma convulsão quando Gary está por perto dele. Ele aproveita a oportunidade e arranca o relógio do pulso do policial. Por outro lado, Westmoreland recebe notícias devastadoras do Papa Henrique. Sua filha está lutando contra um câncer de esôfago em estágio terminal, e ela só tem mais algumas semanas. O Departamento de Correções recusou-se a libertar Westmoreland, temendo que ele tentasse fugir novamente. Eles só concedem prorrogações de licença remunerada para funerais. A dura realidade atinge Westmoreland em cheio. Ele só poderá ver sua filha morrendo depois que ela se for. Determinada a estar com ela em seus momentos finais, ele decide participar do plano de fuga. Quando Westmoreland compartilha seu plano com Michael fica cético. Ele enfatiza que cada membro da equipe de fuga deve contribuir com algo valioso. Em resposta, Westmoreland oferece sua riqueza e confessa ser D.B. Cooper, o infame sequestrador de aviões, que escaparam com 1,5 milhão de dólares. Para convencer Michael, ele entrega uma nota de 100 dólares bem diferente, ostentando o mesmo número de série do dinheiro roubado. Quando Michael recupera seu relógio, ele habilmente o prende ao seu gravador e esconde o dispositivo na grama. Logo na saída da enfermaria, seu objetivo é registrar os movimentos dos guardas da prisão, registrando o tempo exato de suas rodadas. Perto da enfermaria no dia seguinte, Sarah inicia uma conversa com Michael.
indagando sobre seu estado civil. Embora Michael comente que seu casamento não se encaixa nos padrões convencionais, a definição da palavra Sarah estabelece os limites, declarando que seu relacionamento será estritamente limitado ao médico. Interações do paciente mais tarde. Michael e Sucre ouviu a reprodução da fita do gravador. Michael havia escondido o dispositivo. Captura o tilintar das chaves do guarda. Ao analisar a gravação, Michael descobre que os guardas levam 18 minutos para completar suas rondas. Esta informação crucial significa que eles têm uma janela de 18 minutos para executar seu plano e escalar o muro da prisão. Mais tarde, Michael faz alguns cálculos e informa Lincoln que eles têm uma janela de apenas 18 minutos. Transpor com sucesso o muro da prisão, detalhando a logística. Ele observa que remover as grades das janelas da enfermaria levará 5 minutos. Isso os deixa com um prazo apertado de 13 minutos para que toda a equipe pudesse atravessar o cabo e remover a parede, adicionando mais uma camada de complexidade. Cada membro precisa de 2 minutos para fazer a travessia. Fazendo as contas, fica evidente que apenas 6 pessoas conseguem chegar a tempo. Eis aí o problema. A equipe de fuga é composta por 7 membros. Alguém precisa ser excluído do plano para garantir o seu sucesso. Veja a nota, escuta a conversa deles e prontamente compartilha a novidade com toda a equipe. Todo mundo acha que o saquinho de chá é que deveria ser deixado pela equipe. No entanto, à medida que se desenrola, a Teabag já tomou precauções. Ele entrou em contato com seu primo, explicando-lhe o plano. Se o primo não tiver notícias do Teabag 5 minutos antes e 20 minutos depois da fuga, ele vai contar tudo ao diretor. Entretanto, Bellick diligentemente quebra a cabeça para se lembrar de onde ele já encontrou Nika antes. Depois de ver a foto dela, ele percebe que ela estava em uma boate de striptease. Determinado, Bellick a encontra e a confronta, insistindo em detalhes sobre o que Michael exigiu em troca de um green card. Inicialmente hesitante, Nika acaba revelando tudo sob ameaça, admitindo que entregou um cartão de crédito a Michael. Bellick admite tudo e conta a Michael sobre Nika, mencionando o cartão de crédito. Contudo, sua busca na cela de Michael não encontra nada. Bellick não está se segurando. Continua falando mal da esposa stripper de Michael, até que Sarah dê um fim nisso. Mais tarde, quando Michael tenta explicar para Sarah que ele só se casou com Nika por causa do green card dela, fica evidente que Sarah perdeu interesse em suas palavras simultaneamente. Nota dó faz Sucre compreender a realidade de seus papéis no plano de fuga. Todos trazem algo valioso para a mesa, exceto por aqueles que Sino teme. Os outros poderiam facilmente expulsá-los da equipe. Isso faz considerar a possibilidade de executar o plano. Independentemente, enquanto isso, o saquinho de chá tenta persuadir Westmoreland. Agora, D.B. Cooper vai se afastar do plano, mas D.B. Cooper o adverte para ficar longe, para se livrar do saquinho de chá. Um hematoma se estende até seu contato na máfia, instruindo-o a sequestrar o primo de Teabag. Isso não deixará ninguém de fora para dedurar. Infelizmente, a execução tomou um rumo sombrio. Um homem da Bruises retorna com informações, admitindo que o sequestro deu errado, resultando na morte trágica do primo e seu filho de 5 anos. Chocado e atormentado pela culpa, a Bruce luta com o peso de seus atos. Assombrado pelo incidente, ele se pega sonhando com seu filho em um caixão. O peso das vidas que ele tirou e os crimes que ele cometeu recaem sobre ele. Em busca de redenção, ele se volta para um sacerdote. Ele expressou seu remorso e orou por perdão. Ao saber da morte de seu primo e sobrinho, do Papa Henrique, Teabag sucumbe às suas emoções. Tendo lidado com o primo de Teabag, a Bruce o confronta novamente, mas opta por não tirar a própria vida. Em vez de, ele avisa o saquinho de chá para ficar longe do plano de fuga. Em um acordo lacrimoso, o saquinho de chá concorda. No entanto, quando nosso hematoma se vira, saquinho de chá corta a própria garganta com uma lâmina de barbear, movido pela raiva pela morte de sua família. Enquanto isso, o resto da equipe explora o cano, debaixo do buraco que eles cavaram. Seus esforços são interrompidos quando Geary se aproxima para inspecionar a sala de descanso, com Michael ainda ausente do sistema de esgoto. Lincoln não tem outra escolha senão bloquear o caminho de Geary. A tensão aumenta e Lincoln acaba lhe desferindo um soco. Após agredir um policial, Lincoln é enviado para confinamento solitário por 90 dias. Quando Michael emerge do cano, ele fica angustiado ao saber da situação difícil de Lincoln. Enquanto isso, a Bruce é levado às pressas para o hospital do lado de fora da prisão, em estado crítico. Entretanto, com Lincoln confinado à solitária, os 5 restantes, os detentos se reúnem para discutir seus próximos passos. Alguns sugerem escapar dentro de 1 ou 2 dias, mas Michael não está pronto, faltando apenas 36 horas para a execução de Lincoln.
Michael está determinado a não partir sem ele, apesar das tentativas persistentes de Sucre de persuadi-lo para participar do plano de fuga. Michael revela uma agenda diferente. Ele saca uma lâmina e corta o próprio braço. E pega uma pílula preta. Ele havia se escondido antes de entrar na prisão. Depois, ele participa de uma oração com o padre da prisão, entregando-lhe um crucifixo colar com um pedido para entregá-lo a Lincoln. Ao receber o colar, Lincoln descobre uma seção oca contendo a pílula preta e um bilhete que diz coma 8:10. Enquanto isso, o resto da equipe se dirige à sala de descanso pelo trabalho deles com o Pi. Michael quebra estrategicamente um cano de água, fazendo com que a área fique molhada. Em resposta, Bellick invade o local e ordena aos trabalhadores que o siquem, mesmo que isso signifique trabalhar a noite inteira. Isso está perfeitamente alinhado com o plano da equipe. Uma noite tranquila para a missão deles. Exatamente às 8h10. Lincoln engole o comprimido e desmaia abruptamente. Os guardas o levaram rapidamente para a enfermaria. Simultaneamente, o resto da equipe rasteja pelos canos, chegando à sala de manutenção, diretamente abaixo da enfermaria. O metal corroeu com sucesso, graças aos produtos químicos que Michael despejou na ventilação. No entanto, enquanto Michael se prepara para subir ao escritório de Sarah, ele ficou surpreso para descobrir que os policiais substituíram o cano corroído com uma estrutura metálica resistente de 12 polegadas. Tanto Michael quanto Lincoln tentam remover o cano usando varas, mas seus esforços se mostram inúteis. Michael ficou chocado e desanimado. Diz à equipe que parece não haver alternativa para a fuga deles, provocando a raiva do saquinho de chá. Enquanto isso, Sarah retorna ao seu escritório para descobrir Lincoln perto da abertura, tendo removido sua pele quando questionado. Lincoln explica que sentiu náuseas e saiu da cama para evitar vomitar no chão. Antes que a equipe possa sair da sala de manutenção, um policial entra e vê uma barra de ferro no chão. Todos se escondem, mas o policial não consegue encontrá-los e vai embora sem mais investigações, com a missão mal sucedida. A equipe sai da sala de manutenção. A decepção deles era evidente. Justamente quando Bellick está terminando seu turno, ele repara no gesso cartonado do lado de fora. A sala de descanso ainda está no local. Investigando, ele tenta abrir a porta, mas está trancado pela equipe interna. O restante da equipe retornou à sala de descanso, com exceção de D.B. Cooper, que não conseguiu voltar a tempo. Bellick entra na sala, questionando por que o trabalho não foi concluído. O trabalhador explica: eles não conseguiram limpar o mofo durante a noite. Em resposta, Bellick os insulta e ordens o guarda para escoltá-los de volta às suas celas. De repente, percebem que lhes falta um membro. Bellick retorna ao quarto, apenas para encontrar Westmoreland lá dentro. Agachou-se e amarrou os cadarços dos sapatos. A equipe é prontamente enviada de volta às suas celas. Sucre oferece palavras de conforto a Michael, aconselhando-o a não se preocupar, pois, independentemente do que aconteça, Lincoln apreciará seus esforços. Enquanto a contagem regressiva para a execução de Lincoln se intensifica, a atenção da mídia se intensifica em 24 horas. Devido à iminência execução do assassino do irmão do vice-presidente, sem outra opção, Michael implora a Sarah que fale com o pai dela, referente ao caso de Lincoln. Embora Sarah esteja disposta a ajudar Michael, ela revela que está afastada do pai. E é improvável que ele a ouça, independentemente das circunstâncias. Por outro lado, Michael descobre com D.B. Cooper que, uma década atrás, uma cadeira elétrica não conseguiu gerar faísca suficiente para executar um detento, resultando em um atraso de uma semana na reinicialização de todo o processo. Essa revelação chama a atenção de Michael, conforme ele percebe que qualquer mau funcionamento na cadeira elétrica poderia, potencialmente, conceder a Lincoln mais 3 semanas. A pré-adolescente ouve por acaso os comentários de Michael. De volta à sua cela, Michael pega algo para comer e usa-o como isca para apanhar um rato. Com a ajuda do rato, ele conseguiu curto-circuitar a cadeira elétrica. Simultaneamente, Bellick já designou o intermediário, com Michael sendo monitorado de perto. Quando o adolescente revela ter ouvido Michael discutindo a adulteração da cadeira, Bellick verifica e descobre que está com defeito. Ao inspecionar o quadro elétrico, eles encontram um rato lá, sugere o técnico registrar um relatório sobre o problema técnico, mas Bellick o pressiona para simplesmente trocar o fusível e ignorando o problema. Mais tarde, Bellick visita a cela de Michael para convocá-lo para a visita final a Lincoln. Enquanto isso, a doutora Sarah visita seu pai, o governador, e implora que ele revise o caso de Lincoln. Apesar da resistência do governador, Sarah entrega a ele o arquivo de Lincoln e o incentiva a ler as informações pelo menos uma vez. Num momento agridoce, Lincoln e Michael jogam gin.
Enquanto Lincoln saboreia as panquecas de mirtilo, ele pediu sua última refeição. Verônica chega em breve. Tendo esgotado todos os esforços para impedir a execução, apesar de ter apelado ao juiz pela libertação de Lincoln, seus esforços se mostram inúteis. Enquanto Lincoln é escoltado para a sala de execução, um dos oficiais notifica o Papa Henrique sobre um telefonema do governador. Por um breve instante, surge um vislumbre de esperança que a execução de Lincoln poderia ser adiada. Mas torna-se evidente que o governador havia chamado para confirmar que a execução prosseguiria conforme o planejado. Lincoln está firmemente preso à cadeira, visível para Verônica e Michael. Através da janela de vidro surpreendentemente, Lincoln percebe um senhor idoso na mesma sala que Michael, causando-lhe um momento de choque. As cortinas se fecham abruptamente, sugerindo um desenvolvimento inesperado. Alguns minutos depois, Hope Henry revela tudo a Michael e Verônica, que o juiz ordenou um adiamento de 2 semanas na execução. Ainda estou processando o choque. Lincoln informa a Michael que ele viu o pai deles no quarto, enquanto estava amarrado à cadeira. É revelado que arquivos de autópsia foram secretamente colocados no gabinete do juiz, afirmando que o corpo de Terence Steadman, Lincoln foi acusado de matar, pertencia a outra pessoa. Em uma entrega de última hora ao juiz, 2 arquivos foram enviados, um contendo um relatório de autópsia, indicando um apêndice saudável para o falecido, e as outras reportagens, que a mesma pessoa havia sido submetida a uma apendicectomia, cirurgia com extensão de 2 semanas. Michael revisa seu plano de fuga, agora envolvendo a equipe para navegar pela ala psiquiátrica. Acontece que a ala psiquiátrica compartilha a linha subterrânea com a enfermaria, e essa linha conecta a sala de descanso à ala psiquiátrica. No entanto, surge um desafio. Eles podem acessar o buraco na sala de descanso para alcançar uma grade que os leve até a metade do caminho, mas a outra metade precisa ser coberta acima do solo. Considerando as 3 torres voltadas para a grande área, todos presumem que pareceria uma tentativa de suicídio. Em uma conversa posterior com Sucre, Michael compartilha sua necessidade de explorar os canos por baixo da ala psiquiátrica para garantir uma passagem tranquila. Sucre propõe uma solução. Com a ajuda do primo de Sucre, Munch, quem trabalha no departamento de lavanderia, eles conseguiram obter um uniforme de guarda para Michael. Este uniforme o ajudará a cobrir o restante distância até a ala psiquiátrica. Enquanto a equipe Pi retorna à sala de descanso, a placa da parede começa a vazar. A poeira de concreto oculta. Nesse momento, Beliche entra na sala, provocando-se. Nota: ele deve cobrir o buraco rapidamente com o pé. Quando Belize atribui uma tarefa a C, observe que DB Cooper o empurra habilmente para o lado e assume o controle, usando a própria perna para esconder o buraco. Apesar dos esforços de Cooper, o lençol acaba se rompendo, fazendo com que os pedaços de concreto se espalhassem pelo chão. Simultaneamente, os policiais ficam de guarda do lado de fora da sala de descanso, testando o conhecimento geral sobre saquinhos de chá com uma pergunta de conhecimentos gerais. A equipe age rapidamente, despejando os pedaços de concreto no buraco. O saquinho de chá consegue atrasar o policial por um curto período de tempo. Enquanto o policial se preparava para abrir a porta da sala de descanso, o saquinho de chá fornece a resposta correta para a pergunta dele. Ao ouvir a resposta, o policial recua, poupando com sucesso a equipe da exposição. Naquela noite, Michael rasteja pelo cano de esgoto e emerge da outra grade. A distância restante que ele deve percorrer é acima do solo, e graças ao uniforme da guarda, ele navega sem levantar suspeitas. O uniforme se mostra valioso, pois isso lhe permite entrar na ala psiquiátrica, sob o pretexto de procurar um banheiro, já que os policiais azuis raramente visitam a ala psiquiátrica. O atendente não está familiarizado com eles, e permite que Michael utilize as instalações. Aproveitando a oportunidade, Michael dirige-se ao porão, onde ele descobre outra grade, conduzindo ao sistema de esgoto. A caminho de volta para a cela, ele é forçado a se esconder por causa de um policial, realizando uma verificação na área de manutenção. Enquanto se escondia, Michael se encosta sem querer em um cano de água quente, resultando em uma queimadura em parte das costas. Enquanto Michael consegue evitar ser detectado pelo guarda, ele acaba com uma queimadura nas costas, e o uniforme agora tem um buraco. Munch está furioso, antecipando problemas. No entanto, ele lida com a situação de forma habilidosa, alegando que queimou o uniforme acidentalmente enquanto passava roupa. Embora o ferimento de Michael estivesse sendo tratado, ele opta por não revelar a verdadeira causa por trás disso. Agora o problema é que uma parte de sua tatuagem foi queimada. Esta seção contém um mapa, detalhando seu percurso, da ala psiquiátrica para a enfermaria, o caminho crucial para o sucesso da fuga. Agora está perdido na sala de descanso. Mais tarde, um oficial instrui a equipe a concluir o trabalho até amanhã.
explicando que profissionais assumirão as tarefas. Como carpete, isso significa: a equipe deve esconder um buraco antes que a nova tripulação perceba. Durante a instalação do carpete, com pouco tempo disponível, Michael elabora um plano, usando madeira compensada e alguns centímetros de concreto de secagem rápida para fazer o buraco desaparecer. Eles começam a trabalhar, mas Bellick atrapalha a estratégia deles. Ele trouxe o Tviener a bordo como informante, atrapalhando as ações da equipe na presença dele. Pensando rápido, eles mandam um intermediário para limpar os pincéis, como folhas intermediárias. Ele tenta ouvir a conversa deles às escondidas, mas não ouve nada. Embora a tarefa envolva o buraco, ainda precisa ser concluído. Um policial aparece e instrui a equipe a terminar rapidamente, pois ele precisa da ajuda deles no quintal, sem qualquer alternativa. Os detentos devem cumprir as ordens. Enquanto isso, Sarah descobre um fragmento queimado do uniforme de um guarda. Na queimadura de Michael, a suspeita aumenta. Ela relata isso ao Papa. O Papa Henrique convoca Miguel e o questiona sobre a descoberta. Quando Michael se recusa a responder, ele é enviado para confinamento solitário, onde Lincoln também está sendo mantido. Enquanto isso, o resto da equipe está ansioso sobre o buraco não resolvido na sala de descanso. Eles decidem coletivamente que Sucre deve usar a abertura atrás do vaso sanitário para chegar à sala de descanso e tapar o buraco. Quando Sucre expressa preocupação em voltar para casa, eles sugerem que ele pode reentrar no cano de esgoto pela grade no quintal. Saquinho de chá interage com um travesti, conseguindo as calcinhas. Sucre precisava executar a missão. Durante a noite, Sucre navega pelo cano de esgoto para chegar à sala de descanso e preenche o buraco com cimento, conseguindo fazê-lo. No entanto, a caminho da área da grade, ele foi detido apesar da insistência de Sucre, que ele não estava tentando escapar. Bellick exige uma explicação. É aí que entra a importância da calcinha. Entra em cena quando Bellick descobre as calcinhas escondida no tornozelo de Sucre. Sucre afirma que pertencem à sua namorada. Ele inventa uma história sobre estar escondido debaixo das arquibancadas. Depois do tempo no quintal, ele diz que ele estava prevendo algo vindo por cima do muro. As calcinhas da namorada dele graças a essa história. Bellick se abstém de suspeitar Açúcar de uma tentativa de fuga. No entanto, Sucre ainda é enviado para confinamento solitário, juntando-se a Lincoln e Michael no dia seguinte. A pré-adolescente ouve a conversa do grupo, discutindo a nova instalação de carpete. Ele compartilha essa informação com Bellick, levando Bellick a investigar o chão da sala de descanso. Debaixo do tapete, graças aos esforços de Sucre, não foi encontrado nenhum buraco. Estou furioso com o Tviener pela informação incorreta. Bellick o transfere para outra cela, onde seu novo companheiro de cela será o Abacate, com intenções semelhantes às dos saquinhos de chá. Enquanto em solidão, Michael sofre um colapso emocional, com os punhos sangrando de tanto socar a parede repetidamente. Preocupado com o seu bem-estar, Sarah o transfere para a ala psiquiátrica. Assim que Sarah partir, Michael subitamente sai de seu estado de angústia, expondo o ato como um estratagema para falar com Ivy. Existe a possibilidade de que algo dê errado. Ainda se lembra das tatuagens de Michael, como ele os desenhou certa vez devido ao seu intenso fascínio. Ivy implora para que ele se lembre da tatuagem em suas costas, mas Ivy responde com um simples: "Quem você está revelando que ele não se lembra de nada?" Nas celas da prisão, o capitão Bellick e companhia, Geary, decidem leiloar a cela vaga de Michael e Sucre. Enquanto inspecionava a célula, um potencial comprador percebe um vazamento no vaso sanitário. Geary garante que o problema será resolvido em 24 horas. O saquinho de chá ouve essa conversa e rapidamente informa os outros. Se o encanador consertar o assento do vaso sanitário, ele descobrirá o buraco secreto deles. Aproveitando a oportunidade, Geary se aproxima oferecendo dobrar o dinheiro. Outro comprador está disposto a pagar. O plano envolve a arrecadação de fundos de os associados e amigos negros de Note do lado de fora, porém sem horário de visitas hoje. Eles precisam contar com o apoio de outros detentos negros. Quando a nota dó se aproxima de seus amigos, eles se recusam a ajudar, devido à sua associação com a tripulação do PI, particularmente o presidiário racista branco Saquinho de Chá. Enfurecido, Note desfere um soco em seu amigo, desencadeando uma briga que deixa Nota ferido e de mãos vazias. Enquanto isso, Michael está fazendo o possível para refrescar a memória de Ivy, relatando seu encontro na cela. Por outro lado, como último recurso,
T-Bag sugere entrar no jogo da cozinha para arrecadar dinheiro suficiente para comprar a célula. Eles utilizaram o dinheiro DB Cooper havia dado a Michael anteriormente como capital de investimento após uma vitória arriscada em um jogo de cartas. A nota se entrega a Gary o preço acordado de $500. No entanto, Gary pega o dinheiro e informa a C. Observe que o novo preço da célula é de $700. Sem outra opção, C-Note convence DB Cooper a se desfazer de seu relógio. Gary pega o relógio e revela que já vendeu a cela por $700. Por outro lado, Michael continua sem sucesso em obter informações descontroladamente quando a enfermeira administra comprimidos para Ivy. Michael aproveita a situação. Ele entra descontroladamente em uma sala e o induz a vomitar os comprimidos. Ao ativar seu reflexo de vômito, Michael faz isso para estimular a recordação de pensamentos anteriores por Ivy sobre os comprimidos e a planta da prisão. Há uma chance que descontrolado talvez se lembre dos caminhos. Felizmente, durante o processo, o plano de Michael dá certo e Ivy traça o caminho que faltava. No entanto, junto com essas memórias, Ivy também se lembra de como Michael o incriminou para que ele fosse expulso da cela. Como consequência, Ivy ameaça Michael, exigindo informações sobre o plano de fuga, ou ele contará tudo aos policiais. Em resposta, Michael revela os detalhes da fuga, mencionando que começa do porão da ala psiquiátrica. Ivy entrega seu desenho para Michael. Naquela noite, Ivy pega uma das cópias que fez da tatuagem e foge do seu quarto. Porém, no momento em que ele abre a porta do porão, o alarme dispara, levando os policiais de plantão a usarem uma arma de eletrochoque nele. Mais uma vez, Michael foi mais esperto que ele. Mais tarde, Papa Henrique. Michael é questionado sobre a queimadura em suas costas. Michael responde envolvendo Gary, alegando que o policial extorque dinheiro dos detentos. Acontece que este é mais um esquema orquestrado por Sucre e a nota dó transmitida a Michael por Munch, em troca de fazer parte do plano de fuga. Munch queimou o uniforme de Gary enquanto passava a ferro e DB Cooper colocou o uniforme no armário de Gary. Quando o Papa fica sabendo do envolvimento de Gary na situação, ele verifica seu armário e descobre a noiva, dinheiro que ele acabou de receber. Veja a nota, o relógio de DB Cooper e o uniforme chamuscado de Gary. O uniforme queimado serve como justificativa pela presença de um fragmento do uniforme de um guarda na ferida de Michael. Consequentemente, Gary é demitido de seu cargo. O abacate continua a atormentar o pré-adolescente e não há nada que o intermediário possa fazer. Michael se aproxima dele para pedir outro favor, como o truque que ele fez com o relógio, mas a pré-adolescente está dominada pela emoção. Ele implora a Michael que elimine o abacate, se ele espera mais algum favor. Abrindo o coração, adolescente narra como ele foi preso por roubar um cartão de beisebol, sem saber que valia $300 mil. Apesar do apelo de Tvienir, Michael se recusa a recorrer à violência contra o abacate. Tomando as rédeas da situação, adolescente decide confrontar abacate diretamente enquanto estavam em suas celas. Adolescente retira uma lâmina de barbear debaixo do colchão e realiza um ato drástico, castrando o abacate. Michael, Sucre e eu voltamos da ala psiquiátrica em confinamento solitário. Michael informa a equipe que o mapa está completo, e o próximo passo deles envolve entrar na enfermaria através dos canos sob a ala psiquiátrica. No entanto, para ter acesso ao consultório médico, eles precisam de uma chave para a porta. Enquanto discutiam seus planos, eles avistam nosso Bruce saindo do ônibus. Ele retornou às instalações após se recuperar do ferimento grave causado pelo saquinho de chá. No entanto, este não é o mesmo ao Bruce implacável. Ele afirma ter encontrado o senhor após um encontro próximo com a morte, temendo que a Bruce pudesse buscar vingança. T-Bag se aproxima de sua cela com a intenção de eliminá-lo. A nota dó intervém, deixando claro para T-Bag que a Bruce é a passagem deles para fora da prisão. Mais tarde, a Bruce inicia uma conversa religiosa com Michael e, surpreendentemente, perdoa T-Bag por tentar assassiná-lo. Enquanto isso, Michael está preocupado que o abacate possa retaliar contra o adolescente pelo incidente de castração. Para proteger o adolescente, Michael o inclui no plano de fuga. Infelizmente, Rainha trai a equipe ao revelar os detalhes do plano de fuga para Bellick. Sem perder tempo, Bellick corre para a sala de descanso, arranca o tapete e começa a quebrar o chão, fazendo com que a madeira compensada se quebrasse. Ele finalmente descobriu a existência do buraco. Antes que ele possa sair da sala, DB Cooper o incapacita com uma pá, provocando uma violenta altercação entre os dois. Cooper desfere um golpe na cabeça de Bellick, deixando-o inconsciente. Aproveitando-se da situação, ele amordaça Bellick, amarra seus membros e o deixa no cano de esgoto.
Quando Cooper informa a equipe sobre esse desenvolvimento, Michael instrui a todos para que estejam preparados, pois eles executarão seu plano esta noite. Com o passar do tempo, os policiais começam a questionar o paradeiro de Bellick. Apesar de suspeitando que o adolescente pudesse tê-los traído, Michael decide mantê-lo no plano, não querendo perder outro detento para o suicídio. Enquanto isso, o saquinho de chá recolhe os restos de brócolis dos outros detentos e espalha na cama para disfarçar seu cheiro, potencialmente evitando a detecção por cães. Durante a fuga, um hematoma usa um punhado de fertilizante para alterar seu cheiro. Sarah também encontra Michael na enfermaria e pergunta se ele roubou algo dela. Michael confessa que ele pegou as chaves do consultório médico, que foi possível, através do encontro particular de Nika com Sarah. Quando Sarah pergunta o que ele quer, Michael finalmente revela seu plano para libertar seu irmão da prisão. Em estado de choque, ela implora para que ele não revele mais detalhes. Michael pede a Sarah que não tranque a porta esta noite, explicando que o vidro ao redor possui contatos de alarme. Sarah permanece em silêncio, mas faz perguntas, independentemente de seus sentimentos. Tudo o que era direcionado a ela fazia parte do plano. Michael admite que sua paquera inicial foi motivada pelo plano, mas suas emoções evoluíram, e ele realmente queria estar perto dela. Dói-lhe o facto de Sarah não acreditar nele agora. Furiosa, Sarah sai sem dizer uma palavra. Mais tarde, Sarah encontra seu pai em um restaurante e o confronta sobre as informações que ela forneceu em relação à inocência de Lincoln. Ele se recusa a responder inicialmente, mas quando Sarah o pressiona, ele admite que não viu necessidade de revisar o dossiê de Lincoln. Sarah fica visivelmente magoada com essa revelação, agora considerando a possibilidade que Lincoln poderia ser inocente e o governo poderia ser participando efetivamente de sua execução. Por outro lado, a maquete do Taj Mahal já está concluída. Enquanto os policiais tentam transferi-lo para o carro, a cúpula desaba. O Papa ordena aos oficiais que levem Michael ao seu escritório. Michael é convocado e escoltado até o escritório, onde ele se confessa ao Papa Henrique que ele intencionalmente removeu o suporte do modelo. Em um movimento tenso, Michael coloca uma faca contra a garganta de Pope e o obriga a instruir os oficiais, transferir Lincoln para a enfermaria, mantê-lo durante a noite para exames. Depois que o Papa fizer o que lhe foi instruído, Michael prega uma peça no Papa, pede desculpas e o deixa inconsciente. Ao retornar para sua cela, Michael encontra Sucre, já aflito com a situação iminente. Durante o intervalo, quando as portas das celas se abrem, os outros membros da tripulação se aproximam da cela de Michael. Um a um, eles vestem seus macacões, agora tingido de branco com peróxido de hidrogênio. Bellick ainda está no porão. Consegue remover a fita adesiva da boca rapidamente. Ele grita alto, atraindo a atenção do guarda. Eles entram para investigar, mas Teabag rapidamente tapa a boca de Bellick com a mão, após reaplicar a fita. A tripulação continua sua jornada em direção à ala psiquiátrica. Vestindo os macacões brancos, eles se misturam aos pacientes da ala psiquiátrica. Eles destrancam a porta e entram na ala psiquiátrica, com Michael vestindo um uniforme azul, fingindo ser um policial. A enfermeira da ala psiquiátrica percebe nossos hematomas e avisa Michael para mantê-lo em silêncio. Michael injeta um sedativo no atendente. A tripulação continua sua jornada da ala psiquiátrica para a enfermaria, através do cano de esgoto. Ao chegar à enfermaria, eles cercam o oficial que supervisiona Lincoln. Após deixar o policial inconsciente, eles se dirigem ao consultório médico. Graças a Sarah, a porta não está conectada ao alarme, permitindo que Michael e os outros tivessem fácil acesso. Eles transformam uma mangueira de incêndio em uma corda grande, conectando uma extremidade à grade da janela e o outro para o elevador. O plano é apertar a tensão da mangueira, arrancar as barras. No entanto, o elevador se recusa a se mover sozinho. A pré-adolescente entra no elevador e aperta o botão, fazendo com que a grade fosse removida à força. Tudo está correndo bem, até que o caos apareça de repente. Segurando um rádio de comunicação nas mãos, Michael tenta manter a calma em meio ao caos, mas Ivy insiste em fazer parte da fuga. Ou então ele chamará os guardas. Relutantemente, o comportamento descontrolado se torna parte do plano de fuga, enquanto os outros começam a escalar o fio para chegar ao outro lado do muro. DB Cooper cai no chão. Acontece que quando ele tentou impedir Bellick, ele se feriu com um pedaço de vidro. Michael e Sino correram para ajudá-lo. Cooper pergunta. Michael promete cuidar de sua filha. Assim que ele pular o muro, Michael fará a promessa. Cooper então revela onde enterrou o dinheiro, mas revela que o governo subnotificaram o número para a mídia. O valor real que ele levou para a fuga não foi de 1,5 milhão de dólares, mas 5 milhões de dólares.
Por outro lado, a secretária do Papa liga para o oficial. Após não conseguir localizá-lo, eles logo o encontram em um armário, amordaçado e amarrado a uma cadeira. Um alarme é acionado, e todos os policiais entram em alerta máximo. Todos conseguem escapar, exceto Munch, pois o fio não suporta o peso dele, quebrando e fazendo-o cair de volta na prisão. Capturados pelos policiais e interrogados sobre o plano, Munch revela todos os nomes envolvidos. Uma ala ecoa com os sons de detentos em festa, que sabem que Michael e o P. A tripulação está em fuga. 2 guardas puxam Bellic para fora do buraco e prontamente pede sua espingarda. Bellic surge diante de um grupo de guardas, cercando o diretor Pope, quem dá ordens por meio de um megafone. Enquanto os policiais entram em seus carros, os 8 condenados seguem em direção à floresta. Lá eles descobrem um carro que o bilhete pedia ao cunhado que estacionasse. Todo mundo entra no carro dando instruções para Ivy para recuperar as chaves de uma lixeira próxima. Enquanto Ivy está ocupado, Abruzzi entrega as chaves do carro a Michael, revelando que mandaram Ivy embora para se livrarem dele, deixando tudo descontrolado para trás. A tripulação continua sua jornada até a pista de decolagem. Enquanto Lincoln dirige o carro, Abruzzi tenta remover o saquinho de chá do grupo. No entanto, a Thea Bag já se planejou com antecedência. Ele prendeu uma das algemas à sua esquerda. Pulso antes que um Brucie possa puxar o gatilho. O saquinho de chá entra em contato rapidamente e prende o outro lado ao pulso direito de Michael. O saquinho de chá guarda a chave nos dentes e engole imediatamente antes que eles possam recuperá-lo. Agora a tripulação é obrigada a manter saquinhos de chá consigo. Se eles o matarem, Michael teriam que arrastá-lo até a pista de decolagem. Quando o carro fica atolado na lama, a tripulação busca refúgio em um galpão. Ali Lincoln agarra um saquinho de chá e Sucre tenta usar um cortador para cortar as algemas, mas demonstra-se ineficaz. Um homem ferido recorre a um machado, cortando a mão do saquinho de chá e obtendo vingança com sucesso. A tripulação então retoma sua jornada até a pista de decolagem, mas ao chegar, eles descobrem que o avião já decolou. Devido à aproximação da polícia, os 5 prisioneiros restantes fogem para um campo adjacente à pista com a polícia em perseguição. O saquinho de chá está correndo pela floresta, agarrando sua mão amputada e cortada. Enquanto isso, adolescente, a quem Michael ordenou que se separasse da tripulação porque ele os dedurou, evitou a captura escondendo-se nas costas de um cavalo. Trailer por outro lado. Ivy roubou a bicicleta de uma menina, e só o tempo dirá para onde sua jornada imprevisível o levará.